Bom, Conrado, primeiro trimestre de 2025, o mundo balançou bastante. A gente viu aí os mercados americanos caindo mais de 4%, os rumores fortes em relação à Bolsa Brasileira, é uma provável, né, alta ao longo desse ano. E a gente viu uma discussão se intensificando no final do primeiro trimestre, muito, muito grande aí em relação à China e Estados Unidos e guerra tarifária. Cara, o que está acontecendo? O que mudou no mundo? Para onde é que a gente vai, Conrado? Boa, primeiro agradeço a oportunidade de estar falando aqui. E antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal para que vocês cada vez mais tenham acesso a conteúdo que vai mostrar para vocês como o mercado financeiro realmente funciona de uma forma inteligente e com estratégia de longo prazo. Então já se inscreve aqui nesse canal. Mas é isso, Martin. Até fiz um story outro dia que se eu tivesse que sintetizar, pessoal, numa única palavra, o que vai acontecer nos próximos, story não, no Reel também. Se eu tivesse que sintetizar numa única palavra o que vai acontecer com o mundo nos próximos 18 meses, essa palavra se chama inflação. E por que inflação? Tudo que está acontecendo hoje, e não é aquela inflação cíclica, né, de excesso de liquidez, é realmente uma inflação estrutural, tem uma causa geopolítica por trás. Basicamente, tudo que o Trump está fazendo hoje é inflacionário. E isso faz com que todo esse pano de fundo que você falou, Trump, tarifa, desglobalização, né? Então, o que está acontecendo no mundo vai muito além de tarifas. Então, é desde acordo de terras raras com eventos geopolíticos que passam pela Ucrânia e Rússia, e isso tem a ver com os Estados Unidos saindo da OTAN, a Europa sendo forçada a investir cada vez mais, né, em defesa. Então a gente está num ambiente relativamente desafiador do ponto de vista não só fiscal, essas questões fiscais não são só no Brasil, é no mundo como um todo, e também desafios do ponto de vista estrutural, que tem coisas que vão muito mais profundas daquilo que a gente tem visto nesses últimos 3 meses. Se eu tiver que reduzir isso tudo numa única frase, é inflação mais alta com uma expectativa de crescimento um pouco mais baixo ou até mesmo uma stagflation. Então, é um ambiente que requer muita cautela e muito preparo para conseguir navegar de uma forma, é, digamos assim, inteligente. Legal. Legal não, né? Então a gente está num mundo completamente diferente do que a gente viveu aí nos últimos anos. Uma inflação maior e um crescimento menor. Se a gente olhar essa situação, Conrado, juros reais mais altos e inflação mais persistente, a gente está num novo regime macro, completamente diferente do que a gente viveu nos últimos É 15 um anos. regime macro completamente diferente, até se a gente olha como é que o mundo funcionava, né? Vou tentar resumir, aí tem mentes brilhantes da qual eu gosto de seguir e já acompanha há mais de 20 anos, que é o Ray Dalio. Ele consegue resumir de uma forma brilhante os ciclos econômicos e os ciclos geopolíticos históricos, com períodos que vão de 20, 10, 30, 50 e 100 anos. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas podem ter certeza que a gente está vendo a história sendo feita aos nossos olhos. E o que acontece, né? Quem está com uma cabeça pré-2020 ou pré-pandemia ainda não entendeu aquilo que eu falei anteriormente. A gente está no regime de juros reais mais altos, uma inflação mais persistente, né? E nesse cenário, tudo muda. Então, com uma taxa de juros mais alta, isso impacta desde fundos de venture capital, private equity, Aham, né? aham. Então, porque o custo de oportunidade ele aumenta. Tem também uma questão aí de aumento de risco por conta de você ter menos crescimento e ao mesmo tempo você está desglobalizando, ou seja, você está fazendo que a cadeia produtiva, que antes era boa parte, por mais que tinha uma centralização ali em China, ela contava como eficiência. Então vamos pegar um exemplo, tem um carro, né? Então o carro ele é produzido na Alemanha, mas os chicotes são produzidos na Indonésia. Aí você tem lá a caixa de transmissão é produzida eventualmente num outro país, na Polônia. Então o mundo ganhava com essa descentralização de tal forma que a gente estava usando o sistema capitalista como ele tem que ser usado, onde cada lugar ou cada nação, digamos assim, vai contribuir de uma forma mais eficiente para os meios de produção.
Então, essa cabeça pré-2020 não funciona mais com o mercado que a gente tem hoje. Tá, então se a gente olhava Brasil, por exemplo, a gente já chegou a ver algumas estimativas, eu vou lembrar da gente numa casa grande aqui no Brasil, onde a gente foi fazer uma visita, que se falava, né, sobre juros voltando talvez até a 7%, e tu ainda foi até, de certa forma, contundente falar, puta, Sim. dificilmente nós veremos Diria que até deselegante, mas enfim. deselegante, juros abaixo de 2 dígitos. É essa visão aí, a gente teve o Copom nesse primeiro trimestre, com algumas definições. Selic abaixo de 2 dígitos, Conrado, vai ficar um pouco difícil Cara, nesse ano, né? Martin, pode esquecer. Selic abaixo de 2. Nesse ano é impossível. Tem cliente que ainda espera isso, né? A gente vê. Sim, nesse ano é impossível. Nesse ano é muito impossível. A não ser que o Fed jogue o juro para zero. É muito improvável que isso aconteça. A gente tem uma inflação estrutural muito grande. Ontem mesmo o Powell já foi categórico. Porque qual que é o problema que tem hoje no mundo, né? O Fed ele tem um mandato dual. O mandato dual dele ele persegue duas coisas, Martin. Ele persegue inflação, ou seja, ele faz com que a política monetária seja calibrada de tal forma que ele cumpra a meta de inflação. Eles não têm uma meta clara, mas eles perseguem, e isso fica muito claro nos statements e nos comunicados do Fed, que eles perseguem uma taxa de inflação por volta de 2% ao ano. Só que não é num ano fechado. Sim. É ao longo de 12, 24 meses, tem as outras medidas de inflação que eles olham, né? Sim. Que é o deflator implícito do PIB, ou PCI, Uhum. e eles se preocupam também com o nível de atividade, o nível de emprego. E a gente está chegando num momento onde toda essa atividade nos Estados Unidos menor e com uma inflação persistente, isso está colocando aí o Fed numa sinuca de bico em relação ao mandato dual dele. Então, alguma hora ele vai ter que escolher, ou ele deixa a inflação ficar num nível um pouco mais alta, ou ele vai ter que manter a política restritiva por mais tempo, isso vai impactar o mercado de trabalho. Vai Tá? impactar. E trazendo isso para o Brasil, para a nossa realidade. Poxa, se o Fed vai manter a taxa de juros real, né, ou a taxa de juros nominal mais próximo de 4, 3 alto, então só para vocês terem uma ideia, a taxa de juros real, que é o TIPS, hoje está por volta de 2,70, isso era zero em 2020. Então a gente está no regime de inflação mais alta. Se isso é uma verdade, o que vai acontecer é, aqui no Brasil, a gente tem um desafio fiscal muito grande, a gente tem um estoque de dívida PIB relativamente menor do que os países desenvolvidos, mas a gente tem um filme fiscal pior e a gente tem um nível de taxa de juros real e um nível de taxa de juros nominal bem maior. Então, isso tem uma relação direta na solvência da dívida, né? Então, dito isso, Selic deve bater 14,5% ou 15% esse ano. O mercado já trabalha com alguns cortes. O menor que a gente está vendo de taxa Selic nos próximos 24 meses é 13 ou 12,75%, está mais para 13%, isso é o que o mercado prevê. Ao contrário do Focus, pessoal, Focus não é mercado, tá? O mercado tem a própria estimativa das variáveis que a gente pega pelos preços de mercados e não pelo Focus. Então, nem sempre o Focus vai conversar com o que está no mercado. E o que vale a pena falar é que a taxa de juros de longo prazo, aquilo que o mercado espelha lá para 2040, e ela é muito contaminada por outras variáveis, né? Tem expectativa de liquidez, tem várias teorias que explicam essa estrutura a termo de juros, está por volta de 14%. Dito isso, renda variável no Brasil ajustado pelo risco não faz o menor sentido, Martin. E aproveitando o gancho que tu está falando em relação à renda variável no Brasil, né? A gente teve, eu não vou nem falar sobre rumores de uma provável alta no Ibovespa ao longo de 2025, apesar de que a gente viu nesse primeiro trimestre, o Ibovespa até com uma postura, um desempenho não tão ruim, né? Considerando o Petrobras com uma queda relevante aí que já que tem um peso grande no índice, a gente viu o índice não caiu muito em relação a outros índices globais, por exemplo. Uma coisa que a gente vê, Conrado, é a questão do pânico do investidor, né? A gente recebe aqui muito cliente que está em outra casa e chega aqui com carteiras completamente desbalanceadas e muito mal alocadas. A gente faz um trabalho junto com ele de compreensão dos objetivos e fazer as devidas alocações, mas o fato é que a gente quer evitar o pânico, né? Tirar a ansiedade do cliente que está conosco. Então ele sai entrando para o CDI, acaba vendendo tudo, ele sai da posição dele em inflação longa, por exemplo. Quadro, como, aproveitando toda essa experiência que a gente já tem aí de atendimento ao cliente, de posicionamento de mercado, como resolver esse comportamento reativo do cliente que quer vender tudo e agora eu vou dar um 360 graus na minha carteira e vou me alocar conforme eu acho que tem que ser? Primeiro passo, Martin, é educação. Eu acho que falta uma
clareza em termos da estrutura e da natureza dos produtos, né? Ontem mesmo a gente estava conversando com um importante cliente nosso, e assim, poxa, Conrado, por que vocês não ficam analisando determinada ação? Porque para analisar uma ação a fundo demanda muito tempo, e não dá para analisar uma única ação, a gente teria que ficar analisando 15, 20 ações, para fazer de uma forma extremamente profissional. Tem questões próprias de cada ação, que são aquelas questões idiosincráticas que a gente fala, da qual a gente também não tem controle, e está mais do que provado, na academia, que ficar investindo numa única tese de investimento, no caso, numa única ação, a longo prazo você vai perder do índice. E o índice é uma forma muito eficiente de investir porque ele pega as melhores empresas e expurga as piores empresas. Mas o que acontece, né? Perfeito. Quando o investidor ele não sabe o que tem, o que pode cair, o que é líquido, ele reage pelo medo, porque falta informação para ele. Então, a partir do momento que ele não tem confiança naquilo que ele está fazendo, ele tende a ter um comportamento mais reativo. Qual que é o principal conceito que falta e o que é mais importante que a gente precisa educar? Os nossos clientes, os nossos prospects, ou até quem está vendo a gente aqui nesse canal. Tem que ter uma espinha dorsal muito bem construída. O cliente, ou prospect, ou o investidor, ele precisa entender que a volatilidade não é inimiga dele, Perfeito. mas que a volatilidade é uma oportunidade da qual ele precisa entender. Ou seja, a partir do momento que ele entende o risco, ele consegue desenhar um portfólio mais adequado à meta de curto, médio e longo prazo. Porque a gente não consegue determinar o que o mercado vai retornar para a gente. O que a gente consegue determinar são as alocações e como a gente elenca as principais teses de investimento de acordo com o estágio que o ciclo econômico está em cada geografia no mundo, de uma maneira geral, que se vão, perdão, que essa tese de investimento muito bem feita, com a alocação bem feita, a gente vai se beneficiar do atual estágio do ciclo econômico que cada lugar está e como o mundo está. Então, o que realmente a gente tem que fazer é um processo educacional. E não existe uma bala de prata, não tem um Holy Grail de como investir. É muito estudo, análise, e aqui vendendo o nosso peixe, Marte, a gente tem ferramentas que a gente traz aí de hedge fund, da mais alta excelência, tesouraria, mesa proprietária. A gente realmente está inovando e trazendo para o mundo de consultoria e o mundo de advisor essas alocações que são extremamente simples e extremamente efetivas, tanto do ponto de vista de custo e fiscal também e de risco. É uma enciclopédia aqui. Conrado, deixa eu te perguntar, em relação à espinha dorsal da Kera, é importante falar isso, porque a gente montou ela muito bem montada, Sim. estudada em diversos cenários. Como que a gente pensa a alocação diante desse cenário todo que a gente está vivendo? Porque a gente pegou uma situação lá em 2023 completamente diferente do que a gente está vivendo hoje, com juros em elevação, mas um câmbio diferente, um juro real também menor do que a gente está vivendo hoje, um ouro num patamar diferente, O ouro explodindo. o ouro explodindo, as próprias criptos, né, o S&P, etc. Como que a gente navega a alocação diante de todo esse cenário de volatilidade, Conrado? A espinha dorsal, a base, né, se eu tiver que fazer uma analogia com uma casa, né? Qual que é a principal ponto dessa história toda? A gente precisa ter um alicerce. O alicerce é liquidez. Tem que ter sempre na sua carteira ativos líquidos. Boa. Ah, mas eu gosto de fundo imobiliário, eu gosto de ações que pagam dividendo, que o brasileiro gosta de ter essa história da renda passiva. Justamente o que a gente faz aqui é ter uma forma eficiente, inteligente de ter uma renda passiva, né? Então, Perfeito. não necessariamente são com esses instrumentos que a gente gosta de usar. E a partir do momento que eu tenho um alicerce da liquidez, a gente sabe que de alguma maneira a gente tem que defender o nosso poder de compra, e é isso, é ter instrumentos de proteção cambial, então instrumentos de proteção à inflação, então a gente aloca dessa forma. Sim. Ter meta e risco muito bem conversados, então ter essa relação de risco-retorno muito bem clara, ter visões que são estruturais e ter visões que são táticas. Estrutural é: o Brasil tem um regime de taxa de juros real alta, e a gente se beneficia disso.
Sim. Posições táticas, eventualmente num ciclo de queda de juros aqui no Brasil, a gente está preparado para isso. Então, mais importante, pessoal, a forma como a gente opera não é totalmente estática, não é simplesmente eu vou ficar lá e a posição tá concretada, não é isso. Travada, não é isso. Quanto menos a gente mexer, melhor. Agora, isso não significa que se a gente tiver argumentos fortes o suficiente, a gente vai mexer. Então, Perfeito. isso precisa ficar muito bem claro. Conrado, e aí aproveitando esse gancho que tu falou, é importantíssimo, a gente teve em março um dólar que saiu lá de 6,20, 6,30 em dezembro, meados de dezembro, para 5,70, 5,80, 5,60 e alguns 5,60 alto ao longo de março. E aí a carteira, dois sintomas que a gente escuta quando a gente recebe aqui é: minha carteira está travada quando chega aqui na cap, a gente tem que rebalancear essa carteira de forma que seja aderente ao que a Eu gente acho que essa é uma precisa. das principais dores, né? A forma como é feita a distribuição de produtos financeiros aqui no Brasil, ela fica muito travada. E Essa má distribuição, né? tem uma. Quando você investe em algo que não tem liquidez e tem carência, que é ilíquida, Sim. obviamente tem um prêmio de risco, você tem uma taxa de juros maior. Mas na maioria das vezes, Martin, esse adicional de rentabilidade que você tem, esse prêmio de risco, não compensa a falta de liquidez. Não. E aí a gente tem que convencer os clientes e usar até de argumentos matemáticos para falar que existem outras soluções que são mais eficientes, porque não adianta nada eu ganhar 1% ao ano a mais se você, Deus o livre, precisar eventualmente desse recurso antes, Sim. ou tiver uma deterioração muito grande, porque para que você ganhe esse 1%, 2% a mais, você está correndo risco de crédito. E a E isso gente as pessoas não sabem analisar risco de crédito da forma não certa. sabe. E tu falou em relação a ações ali, por que que a gente não analisa uma ação específica? Bom, a gente vê ao longo da história, né, fundos, times inteiros analisando uma única empresa, uma única ação, por exemplo. Em diversos casos, aquela ação tem um desempenho ruim porque o CEO morreu, o CEO mudou a estratégia do jogo de uma hora para outra e aquele time inteiro de analistas acabou tendo um desempenho, no fundo, Sim. ruim. Então, a gente não entende que não faz sentido. Muita gente, Conrado, trimestre agora fechando com o S&P aí caindo quase 5%, e aí mudou um pouco a narrativa de investimentos no exterior, né? Então muita gente com medo do S&P e Nasdaq, parece que o pessoal travou em relação a isso. O que a gente pode falar para esse pessoal, né, para o nosso cliente, para o nosso prospect que está posicionado no exterior e está vendo as quedas e até com certo receio em relação à alocação lá fora? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou responder ela de uma forma não só econômica, mas mais geopolítica, pessoal. O que a gente está vendo? A gente tá, como eu disse alguns minutos atrás, a gente está vendo a história ser reconstruída. Ou reconstruída, não. A história sendo construída ou ter uma nova narrativa. Basicamente, hoje a gente tem três polos que estão sendo, que vão se firmar nos próximos anos. Estados Unidos, cada vez mais voltado para si mesmo, onde ele está abandonando a Europa à sua própria sorte. Uhum. A gente tem Europa e a gente tem Ásia mais resto do mundo. Eu não vou falar de África e América Latina porque tem um peso relativamente pequeno dentro Sim. desses três polos, tá? E dentro desses três polos, cada um com as suas idiosincrasias e com as suas peculiaridades, quando o brasileiro olha para fora, ele fala assim, tipo, poxa, mas o Brasil, então, estou muito preocupado porque estou tendo um desempenho muito ruim. Então, esse excepcionalismo da economia americana, ele está sendo questionado, principalmente pela China. Ah, eu tenho medo, eu vou zerar. Então, em dezembro de 2024, o mundo ia acabar, a coisa mais óbvia do mundo comprar dólar e está investindo nos Estados Unidos. Hoje é o inverso. Não, não é assim, pessoal. Toda essa mudança histórica e geopolítica, ela levam décadas. Agora, uma coisa pode ter certeza, Marte. O Brasil é um anão, não só diplomático, mas é um anão em termos de investimentos no mundo. Então, quando a gente olha, o Brasil é menos de 1% dos investable assets dentro do mundo. É muito o Brasil pouco. é muito pequeno. É muito pequeno. Então, a estratégia de investir nos Estados Unidos, ela segue válida. A estratégia de investimento ela está intocada. Tá, né? legal. E só que qual que é a diferença? Agora a gente começa a olhar, ou ter mais carinho por outras teses de investimento, ou seja, que nem a gente comentou aqui no início do ano, né? Setor de defesa na Europa, obviamente que isso já foi.
olhar algumas ações específicas ou algumas teses de investimento específicas na China. Lembre-se que na China o investidor pessoa física não consegue investir direto. Lá ele investe através de estruturas e essas estruturas é que tem acesso. Uhum. Então você tem um risco de variable interest entity, onde você tem aí um risco onde o governo chinês pode simplesmente cancelar essas estruturas. Então, se você está comprado na Alibaba em Nova York, isso vale zero. As pessoas não sabem isso, elas têm que saber. E voltando, qual que é o principal motivo de ter investimento no exterior? É justamente aproveitar da correlação entre os ativos de tal forma que você consegue tomar risco de forma inteligente. Traduzido de outra maneira, é gerir e constituir e prover risco de forma descorrelacionada entre os ativos. E esse é o poder do portfólio. As pessoas se esquecem. Isso vale não só entre classes de ativos, mas entre geografias também. Sim, o próprio americano não investe somente nos Estados Unidos, né? Não. Bom, Conrado, para a gente encerrar aqui, tá? Para quem nos assistiu até agora, qual que é a principal mensagem, baseado no mundo que a gente está vivendo, baseado nas dores que a gente vê dos nossos clientes quase que diariamente? Qual é a tua mensagem, Conrado? O mais importante é ter uma estratégia, você precisa ter um plano. Plano você tem que ter em tudo na vida, Martin. Desde para cuidar da tua saúde, da tua carreira e para os seus investimentos. Perfeito. É um plano, você tem que ter uma estratégia. E qual que é a estratégia? Estratégia é manter a cabeça fria, saber exatamente aquilo que você está fazendo, estudar o que você está fazendo, Sim. ter uma estratégia de médio e longo prazo. O curto prazo tem muito ruído. Uhum. Tudo isso que o Trump está fazendo e discutindo, todo mundo está achando que o mundo vai acabar daqui a 3, 4 meses, é um mundo completamente diferente. Apesar do Trump querer ganhar essa guerra e fazer com que o juro caia na marra, eu não sei se isso vai acontecer e também não significa que o S&P vai cair mais 30%, acho que não. Então não é um cenário. Resumo, tenha uma estratégia. Tenha uma estratégia e tenha um plano e estude. E o mais importante disso tudo é você tem que ter uma carteira e essa estratégia tem que estar alinhada com as tuas metas e objetivos. E o mais legal que é exatamente isso que a gente faz aqui dentro da empresa, é construir um portfólio, uma estratégia que é aderente àquilo que cada cliente precisa. Coisa que não é feita aí fora. Não. Tem um conflito de interesses absurdo Uhum. e quem não tem conflito de interesse não tem, desculpa, Martin, a menor capacidade de fazer o que está fazendo, Sim. realmente não tem o track record que a gente tem, não tem a experiência que a gente tem, não tem as ferramentas que a gente tem para entregar rentabilidade com consistência e principalmente dentro de um risco que pode ser suportado pelo cliente. Então, esse é o principal diferencial que a gente tem e o mais bonito, a forma como a gente aloca, ela é extremamente eficiente. O que a gente fala aqui, né, Conrado, é justamente alocar o portfólio não de acordo com o noticiário, mas sim de acordo com as expectativas de vida que cada indivíduo possui. A gente propõe aqui ter esse portfólio, essa espinha dorsal, de forma que Sim. você possa colocar a sua cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. A gente está fechando o trimestre agora e a carteira está extremamente líquida, pronta para um rebalanceamento a hora que for, e a gente consegue fazer isso com maestria dentro da tua posição. De forma que a gente consiga atingir os objetivos de médio e longo prazo sem virar torcedor de mercado e sem virar querer procurar o momento certo para comprar. Não precisa. A gente já viu ao longo dos anos que isso não funciona. Concordo plenamente com você, Martin. Assim, acho que o investidor, principalmente a pessoa física, ele tem uma esperança ou ele acha que ele vai conseguir ter o desempenho igual de um profissional fazendo aquilo que você fala, né, do market timing, acompanhar o noticiário. Sim. Isso não vai acontecer. É muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, 95% dos gestores que atuam de maneira profissional não batem os índices de referência. Então, desculpa, você em casa, com uma simetria absurda de informação, dificilmente vai ter um desempenho muito melhor ou superior ao que eu acabei de dizer agora. Perfeito. E aí que entra a Care. A gente tem uma forma de alocação extremamente eficiente. A gente brinca, né, que a gente consegue superar os índices de referência de uma forma passiva, de baixo custo e aderente aos objetivos, tanto de médio e longo prazo, e com as características e as necessidades de cada cliente. E é isso, seu Martin. Take care da escolha. Take care da escolha. Queremos um trimestre melhor e em 2025 melhor ainda, Conrado. Curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou.
Elenca algum outro tópico que você acha que vale a pena da gente comentar, que a gente vem aqui. A gente quer esmiuçar mais, principalmente gerar conteúdo da parte de vista macroeconômica e também, eventualmente, resolver alguns problemas de questão de específicas para cada produto, tá bom? Exatamente. Obrigado e Obrigado, até pessoal. mais. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.